Olá, seja bem-vindo a Conversas Cristãs. Este é um espaço de comentário das notícias do ponto de vista cristão, ou procurando pensar nestas notícias como um cristão bíblico pensa. Depois das eleições da maioria absoluta do Partido Socialista, há formar um novo governo. A Assembleia da República tem uma nova composição, o que implica também em colocação a eleições de um novo presidente, que será indicado pelo Partido Socialista, aquele que venceu as eleições, mas também o resto da mesa da Assembleia, por exemplo, vice-presidentes. E aqui tem-se levantado uma polémica significativa. O Chega, partido que ficou em terceiro lugar nas votações da nossa população, indicou Diego Pacheco Amorim, dirigente e deputado do Chega, para o cargo de vice-presidente da Assembleia da República, e imediatamente houve inúmeras vozes à esquerda que disseram que vão vetar não somente este nome, mas eventualmente vão vetar todos os nomes que sejam apresentados pelo Chega para a vice-presidência. Em causa uma série de críticas e acusações, por exemplo, de que este senhor é racista, porque em publicações falou a respeito da nossa cor. Para contextualizar bem, o que ele disse, e ficou escrito e está publicado, era que são bem-vindos em Portugal as pessoas de todas as raças, desde que respeitem a nossa raça, e todas as cores, desde que respeitem a nossa cor. Uma questão de respeito. Respeitamos, queremos ser respeitados, afinal de contas, se as pessoas estão a vir para cá, é porque entendem que é melhor viver aqui. Nós recebemos, mas têm que respeitar o nosso modo de vida. Estamos aqui primeiro, digamos, e o país pertence aos portugueses. E isto é que é preciso ter em conta. Ora, aquilo que está estabelecido pelas regras é que os vice-presidentes para a Assembleia da República são propostos pelos 4 maiores partidos com assento parlamentar. Portanto, a questão é que o Chega foi o terceiro partido mais votado e, portanto, tem o direito, de acordo com as regras, a indicar um vice-presidente. Mas também é verdade que se a esquerda se juntar, e basta o PS votar contra, que essa pessoa não vai poder ser eleita, o que vai evidentemente levantar aqui uma questão, não impede a Assembleia de funcionar, mas chama a atenção nossa, evidentemente, que o problema que está aqui é o desrespeito à democracia. Assim como o primeiro-ministro indigitado receber todos os partidos e não receber o Chega. São quase 400 mil pessoas que votaram neste partido, mesmo que eu não goste dele, mesmo que eu não concorde com aquilo que ele diz, mesmo que eu acho que este partido não devia estar representado na Assembleia da República, a verdade é que 400 mil portugueses acham que sim, e em democracia eles têm o direito de expressar a sua voz, tanto que colocaram este partido com o terceiro lugar dentro daquilo que são as forças partidárias. E, portanto, aqui estamos a ver um ataque à democracia, um ataque que é feito de forma clara, um ataque que é patente e visível a todos, dentro daqueles que afirmam categoricamente que estão aqui para o diálogo e que vão conversar e vão abrir todas as possibilidades e vão ouvir todas as pessoas. Curiosamente, e de forma sistemática, acusam de racismo, exatamente mostrando racismo, que é aquilo que está a acontecer nesta situação. A questão da liberdade volta a estar em cima da mesa, porque tanto se fala de liberdade e, no entretanto, a liberdade de hoje em dia tem a ver com o politicamente correto. São livres para pensar da maneira que a ideologia dominante diz. Nós estamos aqui a defender o Chega? Não estamos a defender o Chega. Aprovamos aquilo que é este partido, votamos nele, etc. e tal. O voto é secreto, mas a questão é, este partido é um partido que surge dentro de uma conjuntura e podemos perfeitamente perceber que há aqui muito aproveitamento. Um partido que é representado essencialmente por um nome, por uma pessoa. Partidos de uma pessoa só normalmente não têm muito tempo de vida, mas evidentemente que muita gente no país votou e acreditou. Haverá pontos da agenda ou da defesa política do Chega com a qual um cristão irá concordar. Princípios que defendem a família, que defendem o casamento, que defendem o princípio da vida. Mas haverá também uma série de outras coisas que nós não concordamos. A questão aqui não é esta. A questão é que estamos a contrariar alguém que não canta a cantiga oficial. Ora, nós como cristãos somos seguidores de Jesus em primeiro lugar e o Senhor Jesus não foi politicamente correto. Ele levantou a sua voz contra aquilo que era a classe dominante do seu tempo, apontando de forma muito clara aquilo que estava errado e, entre outras coisas, foi por isso que ele foi morto. É claro que sabemos
e defendemos que Jesus morreu porque este era o plano da nossa salvação, mas politicamente na sua época a verdade é que ele foi perseguido pelas forças políticas religiosas do seu tempo e foi por inveja dele que eles acabaram por matá-lo. Da mesma forma, os apóstolos, apesar de defenderem o respeito pelas autoridades locais e pelas pessoas que dominavam, e nós temos isto escrito nas cartas, por exemplo, de Paulo e de Pedro, estes indivíduos foram politicamente incorretos, porque também anunciavam que o verdadeiro senhor do mundo não era o César, mas Jesus, negaram-se a curvar-se diante do imperador e acabaram por ser martirizados pela sua fé. Foi Martinho Lutero que, sendo o pai da Reforma, também iniciou grande parte daquilo que é a nossa noção, hoje em dia generalizada, do direito à liberdade religiosa. Numa época em que a Igreja Católica dominava a partir de Roma, não apenas do ponto de vista religioso, mas político, e que tinha uma força de política a nível de todo o velho continente, este monge simples de uma cidade pequena da Alemanha teve a coragem de dizer: não, isto não pode ser assim. As pessoas têm o direito de ter a Bíblia na sua mão, as pessoas têm o direito de a ler e devem procurar interpretá-la de acordo com o que ela é, e a palavra de Deus está acima das outras coisas e as pessoas devem ser livres para seguir a sua fé da maneira que elas conseguem entender. Mesmo quando pressionado de forma extraordinária, diante do imperador e dos nobres e dos cardeais na famosa dieta de Worms, ele manteve-se firme na sua posição, defendendo aquilo que era o direito da liberdade religiosa, que depois vai ficar plasmado, por exemplo, na Constituição dos Estados Unidos da América. Aqui nós estamos a pensar naquilo que é a defesa das minorias. É importante que nós digamos que a Igreja de Jesus está aqui também para defender aqueles que não têm voz. Esta posição é importante porque se nós não o fizermos, mais cedo ou mais tarde, seremos nós a ser alcançados. Durante o tempo da dominação nazista na Alemanha, houve vários pastores que infelizmente se curvaram àquilo que era a pressão do governo. Mas também houve vários pastores que se puseram contra. Um deles, Martin Niemöller, acabou por ser preso. Ele esteve 8 anos preso. Era chamado o preso particular, especial de Adolf Hitler. 8 anos em prisões e campos de concentração nazis. E a certa altura ele escreve o seguinte a respeito daquilo que tinha sido a sua experiência. Ele diz assim: primeiro eles vieram pelos socialistas. Eu não disse nada, porque eu não era socialista. Depois eles vieram pelos sindicalistas. Eu não disse nada, porque eu não pertencia a nenhum sindicato. Depois eles vieram pelos judeus. Eu também não disse nada, porque eu não era judeu. Por fim eles vieram por mim. E já nem havia ninguém para me defender. Esta é a verdade daquilo que estamos a viver. No mundo teoricamente democrático e de liberdade, o que se passa connosco hoje em dia é uma cultura de cancelamento. Todos aqueles que não cantam a cantiga oficial e que não aceitam os dogmas da ideologia de quem está no poder é atacado, é ridicularizado, é demonizado. Em boa medida, aquilo que está sendo feito vai acabar por ser proveitoso para o Chega, porque vai-lhe dar mais gás, vai-lhe dar mais combustível, vai permitir que este partido acabe por ter mais gente que vai votar por uma questão até de revolta. Provavelmente a coisa mais sábia seria dar o seu devido lugar a eles, porque democraticamente eles o conseguiram, deixar que expressem-se e, havendo realmente tudo isto de errado que se costuma dizer a respeito deles, vai acabar por ficar patente ao longo dos anos e eles vão perder a sua força em termos de votação. Mas ao demonizá-los, vamos acabar por transformá-los em mártires e isso possivelmente vai ser vantajoso para eles. Aqui não estamos a defender um partido político. Viemos defender aquilo que é a posição cristã. Deus nos criou com liberdade de escolha e nós entendemos na Igreja que as pessoas também têm. Mesmo que nós entendamos que estão errados, nós entendemos que têm a liberdade de pensar errado. Poderemos, de forma educada, de forma correta, dizer, sinceramente, eu creio que você está errado por isto, por isto e por isto. Mas você tem o direito de escolher o caminho da sua vida. Impedir democraticamente aqueles que conseguiram a sua posição de expressar aquilo que são os seus direitos, isto não é democracia, isto não é liberdade. E a Igreja de Cristo deverá sempre falar contra isto, porque ela também está aqui para anunciar o Evangelho e defender as minorias.